Bom dia, meu aluno. Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês domínio, contradomínio e imagem de uma função. Função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si. A lei de formação que estipula uma determinada função possui três características básicas: domínio, contradomínio e imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flecha. Isso facilitará o entendimento por parte do estudante. Observe. Então, vamos observar aqui o exemplo 1 aí. Dado a seguinte função x é igual a x mais 1, e os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, e B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos construir um diagrama de flecha. Então, domínio representa todos os elementos do conjunto A. Então, o domínio da função é representado aqui por todos os elementos aqui, ó, do conjunto A. Todos os elementos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui os elementos do conjunto A. Então, aqui é o domínio. Então, o domínio da função é que são os elementos de partida ou saída. E o contradomínio? Então, contradomínio é todo elemento do conjunto B aqui, ó. Então, aqui é o contradomínio. Se o domínio é os elementos de partida, então, todos os elementos de partida, então, o contradomínio, esse elemento aqui, pode representar pelo elemento chegado, todo o conjunto do elemento B. Esse daqui, ó, aqui é o contradomínio. E a imagem? A imagem é representada pela correspondência do domínio. Então, ó, observe. Domínio, então a imagem é representada por quem? Pela correspondência do domínio. Então, se eu observar aqui, nesse caso, deixa eu pegar aqui, a imagem é a correspondência. Então, observe, fx é igual a x mais 1. Onde tem 1, eu vou colocar agora quem? Então, vou pegar 1 mais 1. Depois eu pego 2 mais 1. 3 mais 1. Então, se eu pegar 1 com mais 1, 2. Então, esse 1 está tendo a correspondência em quem? Em 2. Então, aqui é a imagem de 1. 2 com mais 1, 3. Então, esse 2 está tendo a correspondência em quem? Em 3. 3 com mais 1, 4. Então, ó, 4. Eu pego 4 com mais 1, 5. 5 com mais 1, 6 e assim por diante. Então, o domínio. Então, o domínio da função são todos os elementos aqui do conjunto A. Todos os elementos. Então, são todos elementos aqui do conjunto A. Então, aqui eu represento aqui, ó, domínio. E o contradomínio? São todos elementos que pertencem ao conjunto B. Todos os elementos, independente da correspondência ou não. E a imagem? Então, representada o domínio representado por todo o conjunto do elemento A tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Contradomínio, todos os elementos do conjunto B, ó, representado aqui, ó. E a imagem tem a correspondência do domínio. Então, a correspondência de 1 está em 2, a correspondência de 2, 3. A correspondência de 3 dado pelo quê? Pela função. Então, f de x é igual a x mais 1. Então, f de 1 é 1 com mais 1, 2. F de 2, esse é f 2 com mais 1, 3 e assim por diante. Então, a imagem da função é representada pelo elemento de correspondência. São só esses, ó. Observando ele aqui, são só esses. Não entre o 7 e nem o 1, porque não está tendo a correspondência do domínio. Então, ou, lembrando, passei uma função, deixa eu apagar aqui. Lembrando, passei uma função, todo elemento aqui de partida, ou elemento do domínio, tem que ter uma única correspondência aqui, ó, no contradomínio, uma única.
Então, aqui do conjunto A aqui, que é chamado elemento domínio, ou posso chamar de elemento de chegada, né? E aqui eu posso chamar domínio, pode ser chamado também de elemento de partida, de saída, né? Posso você identificar. Vamos para o próximo slide aqui. Então, dado a função 4A, conjunto A que é igual a menos 4, 0, 2 e 7. B, menos 8, 6, 0, 14, 18, 36. Definidas pela lei, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x. Indique o domínio contra o domínio imagem desta função. Então, primeiramente, eu vou construir o diagrama A. Então, diagrama, boto A. Vou colocar os elementos do conjunto A aqui. Então, vou pegar menos 4, 0. Depois eu pego o 2, o 7. Depois que eu construir o diagrama A, vou construir agora o diagrama B. Então, diagrama B. B, pegar menos 8, menos 6 o elemento. Depois 0, 14, 18, 36. Vou usar agora a função, a lei de formação. F, então, f de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x. Eu peguei essa função aqui. Segunda etapa, o que eu vou fazer? Onde tem isso aqui, eu vou substituir agora por quem? Por menos 4. Então, vai ser função de menos 4. Vai ser função de menos 4. Vai ser igual a menos 4 ao quadrado menos 5 vezes 4. Então, se observar, se eu pegar menos 4 vezes menos 4, então, se eu tenho potenciação, eu tenho multiplicação de fatores iguais. Se eu tenho base negativa e expoente para potência positiva, então 4 vezes 4, 16. Então, aqui lhe daria mais 16. Eu pegaria depois, pagando aqui, menos 5 vezes menos 4. Lembrando que na multiplicação, sinais iguais, mais 4 vezes 5 vezes 4, 20. Então, estaria mais 20. Isso aqui é igual 16 com mais 20, 36. Então, isso aqui era igual a 36. Então, a correspondência de menos 4 tem quanto? 36. Então, observando aí, ó. Slide. Pronto. Uma coisa. 4 ao quadrado, 16, mais 16. Menos 5 vezes menos 4, mais 16. 16 com mais 20, 36. Ligando a correspondência aí. Depois, agora eu pegava zero. Função. É uma função f de x é igual a x ao quadrado menos 5x. Que a função de zero era igual a 0 ao quadrado menos 5 vezes 0, 0. Então, a função de zero é igual a 0. Então, ligando a correspondência. Depois, eu pegava f de x é igual a x ao quadrado menos 5x. Pega agora 2. Então, função de 2 era igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Aí ficava menos 10 com mais 4, dava menos 6. Então, observando aí, ó. Depois, eu pego, ligando aí, ó, a função lá. Depois, f de x é igual a x ao quadrado menos 5. F de x agora vai ser quanto? 7. Então, f de 7 é igual a 7 elevado ao quadrado menos 5 vezes 7. Então, f de x é igual a 7 vezes 7, 49. 49. Então, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. E 5 vezes 7, 35. Na era diferente da mais 14. Porque na adição e subtração, sinal é diferente, subtrai e repete sinal de maior valor absoluto. Então, ligando a correspondência. Essa correspondência. Agora ele quer que eu faça o quê? Classifique domínio, né? Indique o domínio. O que é o domínio? São todos os elementos de partida, de saída do conjunto A.
Então, aqui é o domínio, ó. Então, aqui era o domínio. E o contradomínio? E o contradomínio? Então, contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então, aqui, ó, observa na setinha, todos os elementos do conjunto B é o contradomínio. E a imagem? A imagem é o quê? É a correspondência. Então, a imagem aqui é o que? É a correspondência. Então, a imagem aqui é 0, não, é menos 6, 0, 14, 36. Então, esses daqui são a imagem. Então, eu botando aqui, ó, domínio, o conjunto de saída, ou partida. Então, menos 4, 0. Então, aqui são todos esses elementos aqui, ó. Então, aqui é o domínio. Então, o elemento de partida ou de saída. Esse aí é o domínio. O contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Então, todos os elementos de chegada do conjunto B. Então, todos os elementos aqui do conjunto B é o contradomínio, elemento de chegada. Todos os elementos. Tá ligado? Tem correspondência ou não. E a imagem? É a correspondência de A. Então, observando aí que a imagem são esses números aqui, ó, que apareceu aqui. Então, é a correspondência. Como o menos 8 não tem correspondência, não é a imagem. O menos 8 não teve correspondência, aqui não é a imagem do conjunto A, do domínio. E aqui também não é a imagem, esse 18, ó. Mas ele é parte do contradomínio, que é o contradomínio de todos os elementos aqui, ó. Contradomínio são todos esses elementos aí. Então, aqui é o contradomínio. Mas não é a imagem. A imagem, para ser imagem, tem que ter uma correspondência. Lembrando, para ser uma função, todo elemento aqui de partida tem que ter uma correspondência aqui no elemento de chegada. Vamos ver agora no próximo slide. Então, o conjunto do domínio possui algumas características especiais que definem ou não uma função. Observe, todos os elementos do conjunto do domínio devem possuir representação no conjunto do contradomínio. Caso isso não ocorra, a lei de formação não pode ser uma função. Nós vimos no vídeo anterior. Para ser uma função, todo elemento aqui de partida, né, do domínio, tem que ter uma correspondência aqui no contradomínio, uma única correspondência. Então, aqui, observe que todos aqui tem, ó. Esse tem ligado aqui, aqui, ó. Esse outro aqui, terceiro aqui e aqui. Então, todos têm uma única correspondência. Então, aqui é uma função. Observe, aqui não é uma função. Por que aqui não é uma função? Se você observar, esse daqui tem a correspondência, tá certo? Aqui também está tendo uma correspondência, aqui está tendo. Se você observar, esse daqui não está tendo uma correspondência, ó. Esse daqui não está tendo uma correspondência. Por isso aqui não é uma função. Lembrando, para ser uma função, todo elemento aqui do domínio tem que ter uma única correspondência aqui no elemento de chegada. Mas nem todos, isso daqui está faltando. Então, por isso aqui não é uma função. Aqui, nesse daqui, aqui não é uma função. Por quê? Esse elemento tem uma única correspondência, está certo. Esse é o segundo aqui, o último está certo. Mas se você observar, esse outro aqui está tendo duas correspondências. Está tendo uma correspondência aqui e esse daqui outra correspondência aqui. Deixa eu apagar. Esse elemento está tendo uma correspondência aqui no segundo e esse outro aqui no terceiro. Então, o único elemento aqui não é uma função. Por quê? Para ser uma função, todo elemento aqui de partida tem que ter uma única correspondência no elemento de chegada. Mas o terceiro, de cima para baixo, está tendo duas correspondências no contradomínio. Está tendo duas imagens diferentes. Então, para ser uma função, tem que ter uma única imagem. Então, a partir de agora, fique com Deus e faça os exercícios. E até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um abraço para todos.